Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1 em ponto, anota aí, dia 13 de setembro, sexta-feira 13. Cuidado aí, tá? Você que é supersticioso, pra não passar embaixo de escada, pra não ver gato. Homem, vai arrumar. Eu vou dizer um negócio, viu, rapaz? Eu não tenho nada disso. Se tiver escada pra gente passar embaixo, a gente passa. E se aqui tivesse um gato preto, a gente pegava nele também do mesmo jeito, né, não, Sérgio Paulo? Não tem esse negócio não, meu filho. Mas quem, né? Quem acha que tem aquela narração aí do Thriller de Michael Jackson, né? The 40 Fountains in the Air. É, mais ou menos assim, um negócio bem assim, bem louco, né? Não pode não colocar, senão o YouTube vai e corta aqui por direitos autorais. Tô brincando aqui. Mas hoje você tá em casa, então você coloca lá Thriller de Michael Jackson, um clipe que durou 6 meses para ficar pronto, 6 meses de ensaio, custou mais de 5 milhões de dólares e bateu todos os recordes de bilheteria mundo afora e ninguém nunca vai conseguir fazer o que ele fez, tá bom? Bom, eu recebo com muita satisfação aqui a doutora Sara Regina, psicóloga, e a gente vai falar sobre cultivando o propósito, a importância de encontrar sentido na vida. Claro, a gente está falando do Setembro Amarelo, mas essa não é a temática principal. A temática principal é essa, cultivando o propósito, a importância de encontrar sentido na vida. Se você ainda não encontrou, ainda dá tempo. Enquanto a vida, a esperança, e a gente corre atrás disso. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui mais uma vez. E peço a Papai do Céu que essas visitas sejam mais frequentes, né? Então, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. E estar aqui num mês muito importante, né? Numa data assim, bastante especial para a gente estar falando um pouquinho sobre essa questão da valorização da vida, falando um pouco sobre sentido de vida e sobre propósito de vida. E assim, trazer o mês de setembro, né? A campanha do Setembro Amarelo, que foi um mês escolhido exatamente porque no dia 10 de setembro nós temos o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E desde 2015 essa campanha ela vem trazendo novas possibilidades para que a gente comece a pensar no suicídio, falar sobre ele, quando isso era existe ainda muito tabu sobre isso, né? Acreditava-se e ainda existem muitas pessoas que pensam que falar sobre suicídio pode atrair pessoas a querer, né, a ter ideias. Falar sobre suicídio pode nos trazer essa possibilidade de outras pessoas se encorajarem, quando isso não é verdade. Quanto mais a gente fala sobre, quanto mais a gente consegue tocar nas pessoas, falar sobre a importância de um tema como esse, vai trazendo possibilidades e ampliando. Então, o Setembro Amarelo veio com o amarelo, que nos representa a alegria, né? Que é a luz, tentando levar luz para as pessoas que ainda estão assim, com um olhar muito sombrio diante do significado do que é viver. Perfeito. Sem querer, a gente fez uma abertura aqui falando do rei do pop, Michael Jackson. Eu fui pesquisar e agora vamos falar um pouquinho de propósito. O álbum Thriller de Michael Jackson é um dos mais vendidos da história da música e rendeu muita grana. O álbum vendeu mais de 66 milhões de cópias em todo o mundo. Naquele tempo não tem esse negócio de pirataria não, tá? O álbum tem 4,5 bilhões de streamings no Spotify. O videoclipe de Thriller foi um dos mais caros, custando mais de $1 milhão. O álbum ganhou 8 Grammys. O álbum foi lançado em 30 de novembro de 1982, anos de nascimento da dona Valéria Pepes. O álbum foi produzido por Quincy Jones, que também trabalhou com Michael Jackson no álbum Off the Wall de 1979. O álbum é considerado um marco na cultura pop mundial. O álbum é uma mistura de pop, rock e rhythm and blues. E o álbum inaugurou uma espécie de música pop interdisciplinar. E aí eu vou trazer o seguinte: o cara era negro, né? Apanhava do pai. Tá aí, ó. Eu sou fã desse clipe.
fã, não, na minha cabeça não há sincronia, coreografia mais perfeita de que é isso aí. Nunca assisti na vida um negócio tão sincronizado, né? Se o cara dissesse assim, Pepe, eu vou te dar $1 milhão pra você fazer aquele espaço ali, eu ia passar o resto da minha vida tentando, mas eu não ia conseguir porque eu sou duro que não é vassoura pra dançar. Mas, né, eu sou fã do Michael Jackson. E um cara negro apanhava do pai, que o torturava, como todo mundo já sabe e tal. E esse cara, ele resolveu virar a chave, ele resolveu se reinventar. Ele resolveu dar um sentido para a vida dele. Tava lá no Jackson's 5, era pequenininho, era o menor de todos, era o que menos teria chance de aparecer, mas foi o que mais apareceu. Eu acho que quando ele se descobriu o Michael, e quando eu assisto algumas coisas que ele fez, eu digo, como esse cara era futurista. Porque os shows do Michael Jackson eram pura tecnologia, assim como os clipes que ele fez. E uma entrevista que eu vi no documentário da mãe dele, ela dizia assim, ele sonhava, colocava tudo no papel, e tudo que ele colocava no papel, ele colocava nas telas. Então, ele encontrou o propósito de vida. Não vou aqui criticar a coisa do vitiligo, não vou criticar aqui se ele fez cirurgia, eu não estou interessado. Eu sou fã do cara, e pronto, e acabou. Sim. Então, ele encontrou um propósito pelo qual, inclusive, ele morreu por ele. Sim. André, quando a gente fala sobre propósito, né, e você está olhando aí dentro desse contexto e percebendo esse meio, trazendo o exemplo do Michael Jackson, que o propósito dele era ali, né, fazer sucesso, era cantar, era música, né, para ele, e assim, foi conhecido mundialmente, é conhecido ainda, né, essa nova juventude aí também. Pode desfrutar. Disso. E assim, entendermos que a gente tem possibilidades, que mesmo dentro de uma escuridão muito grande, a gente tem possibilidades de encontrar um sentido para que a gente possa viver. O propósito, ele perpassa essa ideia filosófica de ser, e ele passa a ser uma necessidade tanto emocional quanto psicológica para a gente. Porque o propósito vai além de um objetivo de vida, além de objetivos, de focos que você tem. O propósito, ele é um conjunto, né, onde você inclui os seus próprios valores, onde você está ali com as suas ideias para viver, para conduzir a sua vida. E o propósito, ele tem esse sentido de colorir a vida, de dar uma direção, de dar um norte para você poder viver de uma forma mais saudável e mais ativa. Uhum. Quais são os primeiros passos para alguém que está tentando descobrir o seu propósito? Tem gente ouvindo a gente aqui agora que está dentro do carro, dentro da van, dentro de casa, indo para o trabalho e falando assim, tá com a caixa vazia. Não encontrei, eu não me encontro nisso aqui, né? E uma vez um certo pastor, ele desmistificando a questão da riqueza, da prosperidade, como muitos aí vendem hoje, e vendem de graça, né? Vendem barato. Ele dizia assim, vamos esquecer essa questão de riqueza e prosperidade. Eu conheço muita gente que é próspera e vende limão na feira, porque ela vende o melhor limão. Entendeu? Sim. Então pegou como é que é? Pegou o código, né? Pegou o código, né? Que fala. E quais são os primeiros passos para alguém que está tentando descobrir o seu propósito? Primeiro ponto para que a gente possa compreender, né, o propósito, essa direção de vida, é você saber diferenciar de que o propósito de vida, ele não deve ser um objetivo, não deve ser algo que você acredita que é palpável no sentido de material. Um propósito de vida, ele precisa vir de uma autodescoberta. Então você precisa saber quem é você, né? Certa vez eu escuto muito dentro do contexto clínico, pessoas dizendo para mim que assim, é um vazio muitas vezes muito grande, que gera uma dor emocional tão grande que você
que às vezes a ideia do suicídio, a ideia de tirar a própria vida é não porque quer morrer, porque não quer viver, mas porque quer sanar essa dor. Então, dentro desse contexto, buscar um propósito é buscar sair desses vazios, buscar tentar encontrar outras formas que preencham alguns lados da sua vida e que você possa ir se conhecendo e se percebendo e encontrando possibilidades para você, para então você ir ampliando esse movimento. Então, assim, tem muitas pessoas que encontram propósitos na vida de ajudar outras pessoas, né? Eu hoje tenho um propósito que é de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de ter, né, na minha vida essa possibilidade de clarear essa escuridão que muitas vezes permeia, né, a vida das pessoas. Então, o primeiro passo é você buscar esse autoconhecimento. São pilares importantes para você estar se fortalecendo. Você precisa saber quem é a sua rede de apoio, quem são as pessoas com quem você realmente pode contar. E isso tem que ultrapassar a ideia do ideal, porque às vezes a gente acha que a gente tem que contar com aquela rede de apoio perfeita, aquela que eu idealizei, e quando aquela rede falha um pouco, eu me frustro, eu acredito que eu não tenho ninguém, não tenho nada. Então, eu buscar de verdade, realmente, né, com o racional, quem são aquelas pessoas. Então, buscar sair do isolamento social, buscar conversar um pouco mais, buscar pessoas que nos compreendam. E se isso não acontece no seu meio, se você não se sente compreendido, buscar um profissional na área de saúde mental é de suma importância, para que você se sinta seguro e amparado diante dessa situação, desse novo caminhar para o encontro desse propósito de vida. Sara, eu estava me lembrando de um fato aqui que aconteceu comigo, né? Aos 18 anos, eu namorava uma garota, eu acho que de 23 ou 24 anos. Eu não me lembro da idade dela. E ela já trabalhava e tal. E eu ainda era um estudante, estava no 3º ano, estudava no Colégio Batista Alagoano. E teve um dia que eu entrei na capelania e eu estava aos prantos, numa crise. E aí o pastor Marcos Vinícius me acolheu e disse: o que está acontecendo com você? Eu participava das leções, que eram momentos que tinha música, e eu fazia parte da equipe de música do colégio. Tocava quando era possível, tocava numa banda evangélica também, mas eu só sabia chorar. E ele falou: o que é que você tem? Eu falei: eu não sei. Ele disse: cara, eu namoro com a menina que eu só sou um estudante, bicho. A menina já trabalha e tal, aquela crise. E disse: o que é que eu vou ter, cara? O que é que eu vou ser? Aí ele olhou pra mim e disse: quantos anos você tem? Eu falei: 18. Ele já era careca naquele tempo, e hoje não mora mais no Brasil. E ele disse assim: você é apenas um garoto. Tenha calma. O tempo, ele vai acomodar as coisas no seu coração. Tenha calma. Respire. Tome um copo com água. Vai dar tudo certo. Sabiamente, André, esse pastor, quando ele fala para você assim, tenha calma, ele tá te puxando para quê? Para o presente, mostrando para você que você precisa saber aproveitar o tempo presente, sem tantas preocupações com esse futuro, sem essa idealização de um futuro perfeito, de uma vida perfeita, de achar que você não tem como ir à frente. O adolescente tem muita a ideia e a dificuldade dessa projeção de futuro. Ou eles estão assim, vivendo como se não houvesse um amanhã, ou eles estão naquele processo de achar que o futuro não é uma coisa que vai ser muito ruim. E trabalhar essa condição do autoconhecimento
nessa fase tão difícil que é a adolescência, é um passo importantíssimo para construirmos adultos saudáveis. Pessoas que tenham uma funcionalidade de vida, né, onde você consiga viver a sua vida de uma forma mais coerente com o que é a sua realidade. Então, a busca por esse propósito de vida, essa valorização que você precisa ter para com a sua vida, precisa partir de você, do seu contexto, né? Quem sou eu? Então, quem está nos ouvindo aí agora, já parou para se perguntar, quem sou eu? Você sabe me dizer essa resposta? Você sabe perpassar o papel de apenas o profissional ou o papel de apenas o amigo ou o estudante e entender quem é você de verdade? Entender o que é que te faz bem, o que é que de verdade pode te conduzir para ter uma vida melhor e mais saudável. Tem uma canção do Padre Fábio de Mello, que é um cara que também eu sou muito fã, tanto quanto Michael Jackson. Gosto muito desse padre, amo as suas letras e a sua inteligência por trás de cada poesia que ele escreve. Tem uma música que ele escreveu que diz "Tem calma". E ela diz assim: "Tem calma contigo mesmo, olha onde vais. Espera um minuto, pensa no que farás. No meio da tormenta é duro navegar, e uma escolha incerta pode caro custar. Nem todo mau momento te faz fracassar, e os caminhos de pedras haverás de passar. Pois nem tudo na vida é como a gente quer. Mesmo sem sombras na terra, o sol brilha no céu. Segue adiante, sem olhar para trás. Vive cada dia e nada mais. E o que vier, tu vencerás. Só tu tens a chave, abres ou fecharás. Tem calma contigo mesmo, o jogo é de verdade. Para ganhar a partida, vai com força e coragem. São as regras do jogo e é bom sempre lembrar. Diante dos desafios é preciso tentar. Tu és precioso, acredite ou não, mas o amor tem a casa nos terrenos da dor. E assim como o ouro, pelo fogo irás passar. E o que tens de melhor, o fogo vai revelar. Ainda que chores, tu vencerás. Só aquele que perde, sabe também ganhar. Segue adiante, sem olhar para trás. Vive cada dia e nada mais." Muito, muito profundo, né, André? Você olhar uma letra como essa, né, de Padre Fábio, mostrando para você que, assim, apesar de todas as dores que existem, o amor está lá. Ele habita na casa, onde existe dor também. E até onde eu consigo reconhecer esse amor dentro da minha dor, né? Onde é que eu consigo separar, né? E me perceber dentro desse contexto. Então, e ele fala aqui, mas o amor tem sua casa nos terrenos da dor. Que paradoxo, né? Então Exatamente. Você tem um terreno que é onde você vai fazer o alicerce da sua casa. Você fez sua casa, você construiu, você mora nela, mas ela tem um terreno da dor. Que coisa linda que esse cara escreveu. Sim, e nos mostra que a vida, ela não é só flores, né? Nós não passamos pelo contexto da vida só com as vitórias. E quando ele diz, né, eu só conheço o que é bom quando eu experimentei ali o que não é tão. Quero mandar um abraço aqui para o fisioterapeuta João Paulo, que está ouvindo a gente aqui. Muito obrigado, meu querido. Deve estar voltando, deve estar dando carona para a gente aí, vindo de Maceió para cá. Saudade de você, viu? Vamos marcar aqui para a gente estar aqui junto também no Saúde em Foco, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, na volta, quer participar? Você já teve dúvida, né? Já parou para pensar assim, ficou em cima do muro? Qual é o meu propósito? Já entrou em parafuso como o André Pepsi, né? Esse parafuso ainda você não conseguiu apertar, tá folgado e ainda não encontrou? Manda sua mensagem para cá, 99639-8389. Você não precisa se identificar se não quiser. E joga para fora, que você achar que deve jogar, né? André, eu faço isso, mas queria fazer aquilo, né? Eu fui muito abençoado, eu fiz tanta coisa na vida, né? Eu participei de tanta coisa, mas é aqui, né? Diante dessas câmeras, é diante desse microfone que eu me encontrei profissionalmente, né? Se eu tivesse eu sei que seria traumático isso que eu vou falar aqui agora, mas é assim. Eu não sei, não é me dado saber o lugar nem a hora que eu vou me embora daqui, né? Mas eu gostaria
Se não fosse pedir demais de ir fazendo aquilo que eu gosto. Então você entenda como você quiser, né? E não quero ir agora não, tá? Eu acho que tem muita coisa aqui embaixo ainda para ser feita. Mas quem desliga essa chave não sou eu. Quem desliga essa chave não sou eu. Então tá tudo certo, não tem nada errado. A gente vai lá. E qual é o seu propósito? Já pensou nisso? Se você não tem, ainda dá tempo, né? Enquanto tá vivo, tem vida, tem esperança, né? Vamos lutar por isso. Setembro Amarelo, se ligue, é importante falar sobre isso. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o tema é Cultivando o Propósito, a importância de encontrar sentido na vida, com a psicóloga Sara Regina. Sara, quais são as diferenças entre viver uma vida com propósito e uma vida sem direção? Então, para a gente entender isso, é importante a gente compreender o nosso contexto, de como a gente vivencia hoje, né, do que a gente vivencia hoje. Estamos numa fase de vida, assim, com um automatismo muito grande. As pessoas estão vivendo, assim, no automático, sem se perceber, sem olhar para si e olhando muito para a velocidade que o tempo está passando. Além disso, a gente está num processo que foi nos dado mais um papel social, né? Mais um papel para desenvolver, que é a vida virtual. E aí, assim, que vem trazendo e vem tirando muito da saúde mental das pessoas, da saúde mesmo comum das pessoas, porque
olhar para a vida das pessoas ali virtualmente falando, né? Naquele contexto, e olhar para a sua vida real nem sempre é compatível. E isso traz dificuldades para você estar aí nesse processo. Então, quando eu tenho um propósito de vida, eu sei exatamente o que eu quero, eu sei a direção que eu preciso colocar para a minha vida. Eu sei que, mediante as dificuldades que eu vou enfrentar no meu dia a dia ou em várias situações que passo pela vida, mas que eu tenho aquele direcionar. Eu sei que eu vou passar por aquilo ali, mas eu vou levantar e vou continuar, porque o meu objetivo final, a minha condução para a vida não é apenas aquilo que a gente está vivendo ali, né? E quando você não tem um propósito de vida, você vai ali vivendo, você vai trazendo vazios para dentro da sua vida, você vai simplesmente tirando o colorido que você pode ter na vida, você vai se descuidando, você vai olhando mais para o jardim do vizinho do que para o seu, você acaba regando um pouquinho mais o dele do que o seu, e isso vai tirando de você a tua própria automotivação, a ideia de você conseguir se motivar para que você possa realizar. Então, eu simplesmente realizo por realizar, eu faço por fazer. Tipo, eu estou num trabalho que eu não gosto, desenvolvendo atividades que eu não sei por que eu estou fazendo, mas estou ali, meio que num automatismo muito grande. Eu chego em casa já cansada, então eu não tenho mais paciência para fazer nada em casa. Vou em busca de ter recompensas rápidas. Então, começo a desenvolver, muitas vezes, comportamentos que não são assertivos, que não são saudáveis. Eu esqueço de olhar para mim, eu esqueço de me valorizar, enfim. A falta de um propósito de vida, de um sentido, pode me levar a caminhos que não são favoráveis, que não são saudáveis. Uhum. Você ter essa noção, você saber exatamente o que você quer para a sua vida, você direcionar isso diante dessas situações, pode levar você, pode trazer para você a construção de uma grandiosidade, da perpetuação daquilo que você deseja para você e de repente para os seus que estão mais próximos. Quero mandar um abraço aqui para dona Hilda. Jean Carlos, um grande abraço para você, viu? Nosso engenheiro de som que tá aqui. A dona Hilda mandou um card para mim com um gato preto que diz o seguinte: boa sexta-feira 13. Azar mesmo é não saber amar e ser incapaz de enxergar a felicidade nos pequenos detalhes. Que a vida seja encarada com alegria, bom humor, otimismo e atitudes positivas. Não importa o dia. É verdade. Tá bom? Então, muito obrigado. Olha ele aí. Né? Muito obrigado, dona Hilda. Um grande abraço também a dona Marli de Leite lá em Garanhuns. A Dilza do sítio Uricuri, que está ouvindo a gente lá em Atalaia. A Ângela de Olivença, que também não perdem um Saúde em Foco. E tantos outros anônimos e anônimas que ouvem aqui. Milhares de pessoas que ouvem a gente aqui, mas que não mandam um alô, que estão... Sempre quando entram aqui, dizem, não perco um. Bacana. Eu queria te perguntar o seguinte, Sara: como cultivar o propósito de vida em uma sociedade voltada para o consumo e a superficialidade, né? A gente tem visto aí nas páginas aí policiais, eu não dou muito ibope para isso, que agora a moda é ou são mentores ou são influenciadores, né? Tem alguns deles que alguns estão presos, cumprindo já no Chilindró aí em Recife. E quando a gente vê isso aí, a gente vê como a mente do nosso povo é fraca para algumas coisas, né? Então, é uma vida superficial, voltada para o consumismo, voltada para eu tenho isso e posta na rede. Eu tenho um Rolex. Eu nunca vou ter um Rolex, André Pepes. Eu estou assinando aqui. Primeiro que eu não gosto da marca, né? Aí você vai dizer assim, você nunca teve um. Eu não quero ter um. É igual uma Ferrari, eu não preciso ter uma Ferrari. Eu não tenho vontade de ter. Isso não me apraz, Sara. Eu descobri outros valores depois dos 50. Eu acho que eu queria ter uma Ferrari até os 20 anos. Mas até os 27, 28 eu andei a pé. Meu primeiro carro foi um Chevette.
E aquilo a gente não pode chamar de carro, não, mas era tudo que eu tinha. E eu fui muito feliz com ele, diga-se de passagem. Né? Então, como cultivar um propósito de vida em uma sociedade voltada para o consumo e a superficialidade? Então, primeiro passo para isso é você se conhecer e entender quais são os seus valores. Porque está acontecendo na nossa sociedade uma inversão de valores, né? Uma ideia de reprodução apenas. Eu vou reproduzir o que eu vi do influencer tal, eu vou reproduzir o que o meu mentor disse. Porque eu vi nas redes sociais que eu tenho uma receitinha de bolo para eu conseguir conquistar tudo. A pessoa do que eu desejo, né? Que eu desejo. Eu vi uma receitinha de bolo de ficar rico em um ano, ganhar não sei quantos mil em um ano. E aí, às vezes, nem sempre aquilo que a gente está vendo ali, né, nesse mundo virtual, é o que realmente é realidade. Quantas famílias se mostram ali harmônicas, bonitas, família margarina, e na verdade, quando você vê a família real, ela é uma família que tem problemas, que tem dificuldades, que passam por situações bem difíceis e que não mostram isso. Então, assim, você reconhecer os seus valores e o que importa para você é um ponto. Reconhecer. E aí eu divido, assim, em 4 pilares que são importantes, André, que a gente tem que estar observando aí, quem está nos ouvindo, começa a prestar atenção, que são os pilares de você ter o seu reconhecimento individual, quem eu sou, o que eu gosto, quais são os meus valores, o teu reconhecimento espiritual, que perpassa a ideia apenas da religião, mas do que você realmente tem como crença e do que você deseja, o pilar da sua própria rede, né, de apoio, a tua questão social, de como é que você está e como você se encontra assim nessa condição social, né? Qual as tuas referências, quais são as referências palpáveis, as suas referências reais. Antes a gente tinha como referências pai, mãe, um professor, um amigo que foi próspero em algo que se deseja, né? E no máximo, estourando ali, você tinha um ator, um cantor, que você via ali como a sua referência, mas pessoas distantes de você. Hoje você tem aquelas pessoas que você elege como referência na palma da sua mão. E nem sempre é uma referência verdadeira, é uma referência palpável. Então, o que é que eu desejo? E essa construção da tua rede social, né, desse pilar social, se faz muito importante para que você consiga fortalecer ainda mais o seu propósito, ter a certeza desse propósito. E o último fator que é primordial hoje, nos dias de hoje, para a gente se reconhecer, é essa condição do fator psicológico, de você saber como conduzir a sua própria mente, de você ser o regente da sua própria orquestra. E quando você consegue fazer isso, você consegue ter habilidades sociais que hoje está em falta no mercado. A gente está falando aí sobre habilidades sociais, a gente fala sobre conquistar, a gente fala sobre ser melhor nisso, sobre otimismo, mas o que eu faço diante de tudo isso? Como eu conduzo a minha vida e de que forma eu estou fazendo isso? Como é que eu trago valores para a minha vida? E quando eu olho para a vida do outro, que tem valores totalmente diferentes, eu já esqueci os meus e estou atrás daqueles outros valores. Porque eu não consigo me reconhecer. Quais são as minhas virtudes enquanto ser humano? Quais são os meus valores, minhas virtudes, as minhas fraquezas, quais os meus defeitos? E saber reconhecer tudo isso te ajuda a ter uma inteligência emocional e você consegue estar apto a reconhecer no outro também essa condição. E aí a vida passa a ser muito mais funcional, vamos dizer assim. E você passa a ter mais saúde e coragem para enfrentar os desafios.
consegue desenvolver mais resiliência diante das atribuições, das dificuldades que você passa no dia a dia. Então, é uma complexidade nesse contexto, quando a gente fala sobre propósito e quando a gente fala num propósito para valorizar e para dar sentido à sua própria vida. Porque não é só simplesmente eu acreditar que tem aquele propósito e estou ali vivendo. É eu entender que isso vai ser o sentido, vai ser a direção da minha vida. E, por consequência, será a referência para os que estão mais próximos e que me têm como essa referência. Uhum. Sara, qual é o papel da espiritualidade na busca por um propósito de vida? A gente tem um país que antigamente, na década de 80, era um país que se falava que a religião oficial era o catolicismo, né? Hoje é o cristianismo, mas não é uma religião oficial, porque as pessoas pertencem a um estado laico. As pessoas são católicas, são evangélicas, são espíritas, são bandistas, são candomblecistas. Elas têm a sua fé, né? Eu queria saber a importância dessa fé, qual é o papel da espiritualidade independente da religião, né? E aqui a gente não está vestindo, nem defendendo, nem atacando ninguém. Pelo contrário, eu reconheço, até porque eu sou cristão, mas também, e todo mundo que sabe e me conhece, sabe que eu respeito todas as pessoas de todas as religiões, sejam elas cristãs ou não, ou sejam as religiões de matrizes africanas, por exemplo, que eu tenho amigos, e que a gente não conversa, a gente não discute sobre isso, né? É tipo assim, eu sou Flamengo, e eu não estou interessado se você quer. Você pode ser Vasco, você pode ser Fluminense, você pode ser quem você quiser. E só faça me respeitar, tá tudo certo. A gente senta no bar, toma uma gelada e tá tudo bacana demais na vida. Então, eu queria saber qual é a importância da espiritualidade, ser ligado a alguém, ser ligado a um ser que você considera superior. Dentro desse contexto, trazer a espiritualidade para a tua vida te faz sentir uma proteção, uma segurança maior, porque tem algo do qual você acredita que está ali regendo, né, a sua vida e que vai te trazer um bem-estar maior, né? Existem várias linhas de pesquisas diante disso e que traz para você a espiritualidade diferente da religiosidade, tá, André? E aí a gente não entra nesse mérito, nessa condição, mas assim, de você se sentir bem com você e com aquilo que você acredita. A harmonia entre o seu ser e a tua própria crença. Então, como é que eu vou estar trabalhando dentro dessa condição espiritual, estar em harmonia com esse contexto, se as minhas crenças são diferentes do que eu faço, do que eu prego? Então, essa vertente e esse pilar espiritual é extremamente importante para você que está aí nos ouvindo, para que você também entenda que é um lado da sua vida, é um contexto dentro da sua vida que vai trazer um suporte emocional para você muito grande, que vai te conduzir, te ajudar a ter mais força no teu próprio propósito de vida. Uhum. Quero mandar um abraço aqui, o pessoal que mandou uma mensagem aqui pra gente, aqui o pessoal da Rádio Web Providência de Deus. Ele escreveu assim: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias 10:12, profeta Jeremias. E depois ele escreve assim: Deus tem controle sobre tudo e sobre todos, e no seu tempo agirá, pois nada foge ou se esconde do seu olhar. Espere e confie no Senhor soberano. No Senhor soberano Deus. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus a todos. A paz para você também, tá? A Zuleide diz assim: parabéns, André Peps, amo os seus programas. E hoje é com a Santa Sara. Ela é uma pessoa muito especial, muito competente. Fico muito grata, pois fiz tratamento com ela. Ótimo final de semana. Zuleide que tá mandando um abraço para você. Dona Azul, um abraço bem grande para a senhora. Obrigado. Muito obrigada pelo... E, Sara, outra coisa, o trabalho ou a carreira necessariamente estão alinhados com o propósito de vida? Ou você pode ter uma carreira de uma coisa e ter um propósito de vida em outra?
O propósito de vida precisa estar com todos esses pilares juntos, né, André? Então, assim, não adianta eu achar que eu tenho um propósito de vida e estou trabalhando em função de outras coisas, porque a energia, ela precisa estar junta e estar determinante para você. Você não consegue ser duas pessoas em ambientes diferentes por muito tempo. Isso pode te adoecer. Isso pode te distanciar de um propósito que você tem. Então, se o meu propósito de vida, de repente, for contribuir, ajudar pessoas ou ser ganhar muito dinheiro e, de repente, tenho um trabalho que foge totalmente disso, como é que eu consigo alcançar esse propósito? De que forma eu vou direcionar a minha vida se uma parte importante do meu papel enquanto pessoa, ele está totalmente oposto daquilo que eu desejo? Então, se você está vivenciando isso, se de repente o teu propósito de vida é muito diferente do teu propósito, por exemplo, profissional, vamos começar a olhar, porque a profissão também é vida. Então, se é vida, a gente precisa unir todos esses pilares. Uhum. E a última, como a falta de propósito pode afetar a saúde mental e emocional de uma pessoa? Quando você não tem um direcionamento, vamos pensar, deixa eu fazer dar um exemplo, né? Uma analogiazinha aqui. Nós temos uma viagem a fazer, tá, André? Vamos viajar. Para onde a gente vai? Aí você, para qualquer lugar. Qualquer lugar? Como assim? Tá, então vamos seguindo uma direção e vai dar em algum lugar, certo? Mas esse lugar, eu gostei desse lugar, esse lugar para qual eu estou indo e me direcionando é o que eu quero realmente. Então, quando você não tem um propósito para a sua vida, ou pelo menos você não consegue perceber-se dentro desse propósito e desse contexto, você fica perdido. E aí as pessoas que não têm propósito de vida se sentem perdidas. E aí são mais influenciadas por esse mundo, como você trouxe para cá, né? Essa questão da influência no meio para a gente. São pessoas que olham mais para o jardim do vizinho e acreditam que o seu propósito é aquele do vizinho, mas você não sabe conduzir porque não é algo que vem de você. Então, se conhecer, acima de tudo, autoconhecimento é fundamental nos dias de hoje. Quanto mais você se conhece, quanto mais você enfrenta seus monstros e as suas feras aí dentro. Como diz o professor Oliveiros, ele diz assim, a gente precisa enfrentar os nossos dragões, né? Porque senão a gente não vai conseguir obter. Então, enfrentar, domá-los, né? Subir em cima deles e estar ali domando mesmo, porque muitos dragões que a gente tem, que a gente carrega, muitas feras que a gente carrega, a gente não vai conseguir se libertar dela. Uhum. É se perceber, é ter um olhar mais empático, não apenas para com o outro, mas olhar com compaixão para você mesmo, é se permitir, é ter esse dom da permissividade, é se permitir amar, é se permitir viver, é se permitir crer, é se permitir ter esperança. Então, estamos num momento, né? O mês de setembro ele vem, inclusive é o meu mês, né? O mês que traz a primavera, o mês que traz o florir, né? Das coisas. É um mês importante para a gente estar olhando para si e valorizando, trazendo esse valor para a tua vida e para você como pessoa. Costumo dizer aos meus pacientes, às pessoas que eu acompanho, diz assim, cara, se você não gosta de você, se você se olha no espelho e não está gostando do que você vê, do que você enxerga, se você acredita que você não é uma boa pessoa, como é que as pessoas ao redor vão poder conseguir validar algo que nem você está vendo? Então, buscar essa validação primeiro em você, entender a sua própria importância, faz com que você perpasse essa condição, né, da superficialidade e aprofunde em você mesmo. Então, autoconhecimento é a dica que eu dou de ouro para vocês aqui. Busque o autoconhecimento, busque fazer terapia, busque cursos que tragam autoconhecimento, busque leituras diferentes. Inclusive, tem um livro muito, muito interessante, muito bom, que traz essa linha, né, do sentido da vida, que é Em Busca do Sentido da Vida, de Viktor Frankl, que é
uma viagem fantástica nesse mundo também, onde você vai em busca do seu próprio sentido, em busca de você mesmo. Uhum. Tem uma frase que foi dita no filme Alice no País das Maravilhas, né, pelo gato Cheshire, que a Alice está perdida e ele diz assim: você quer ir para onde? Ela fala: não sei. Ele responde para ela: se você não sabe, qualquer caminho serve. Exato. Se você não sabe para onde vai, escreveu aí, né, Lewis Carroll, que foi o autor de Alice no País das Maravilhas. Essa história é muito bacana. Se você não viu, pensa que é coisa de criança, assista o filme, porque você vai entender muita coisa, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Agora, quando você sabe para onde você vai, então ativa o GPS e vai. Isso. E esse é o propósito, né? A tua direção. E para isso você precisa descobrir em você para onde eu quero ir. O que eu desejo nessa minha vida? Fechar os olhos e imaginar que eu estou no final da minha vida, o que eu fiz, né? E o que para mim me trouxe como produtivo mesmo, como algo importante. Uhum. Quando você faz 53, aí você olha para trás, você tem duas maneiras de ver isso aí. Tô falando de 53 porque foi a idade que eu fiz, em agosto. E você tem duas maneiras de enxergar isso. Ou você olha e diz assim: nossa, eu já vivi mais do que eu vou viver. É uma perspectiva fatalista isso. Tá? Isso aí, ó. O livro tá aí que a Sara indicou, do mesmo autor da obra Em Busca do Sentido, Viktor Frankl, né, sobre o sentido da vida. Tá aí, da editora Nobles. Muito bem, Marcão. Obrigado aí. Que só tem fera, menino. O mais fraco sou eu mesmo. Só tem fera aqui. É o seguinte, então, quando você faz 53, se você tiver uma perspectiva fatalista, e olha que eu tive na época, eu falei: meu Jesus, bicho, eu não me vejo com 53 anos. Eu já vivi mais do que eu vou viver. E se você olhar nessa perspectiva, você pira. Mas eu deixei essa frase de lado. Diz assim, igual a música do Lulu: vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir, né? Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade de dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. E isso nos traz a ideia de que tipo de qualidade eu estou dando para esse tempo que está voando, né? Qual tempo, André? Hoje você com os seus 53, qual tempo que você está dando hoje para você? Que tempo de qualidade você tem? O que você faz por você? E o que em todas as atividades que você desempenha, o que tem em comum que te leva e te impulsiona a ter a motivação? Porque o que é a motivação? É você ter um motivo para ter ação. Uhum. Então, eu preciso ter uma motivação para levantar, eu preciso ter uma motivação para viver, eu preciso ter um sentido, uma direção, um norte para isso. Então, as pessoas que estão, de repente, passando por dificuldades hoje, que a sua saúde mental não está tão boa, inicie o processo buscando ajudar a você mesmo. Tenha um pouco mais de compaixão sobre você. Eu sei que às vezes essa dor que você sente aí, ela passa a ser maior do que o respirar mesmo, do que o desejo de você estar aqui, vivendo, né? Produzindo. Mas lembrar que amanhã isso pode ser diferente. Lembrar que você pode construir pilares na sua vida que podem fazer a diferença e tirar você dessa dor, desse adoecimento emocional. Então, busque ajuda. Procure amigos, procure pessoas que possam te ouvir. Tenha mais compaixão para com você. Busque nas pequenas coisas o que você pode enxergar de bom, mesmo que ali não te ampare especificamente.
Perfeito. Conversei com a psicóloga Sara Regina, ela atende aqui no Espaço Integrar, vai aparecer aí na sua tela. No Instagram tá espacointegrar.al, tá aí na sua tela. Você segue lá no Instagram. E para você que quiser marcar, o telefone e o WhatsApp é 999160355 ou 3530-8235. Vai falar com a Adriana, tá? Então, é 999160355 ou 3530-8235. Sara, obrigado por ter vindo. Até a próxima. E na segunda-feira, gente, é feriado, não tem Saúde em Foco. A gente volta na terça com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. Vai ser um programa animal, literalmente falando, né? A gente fala somente de pets na terça-feira. A gente já volta com esses anjinhos aí de 4 patas, de 2 patas que Deus deu pra gente cuidar aqui embaixo. Tá legal? Um bom final de semana, um excelente feriadão pra você. E se ele permitir, se ele não fechar a minha chave, na segunda-feira, na terça-feira, a gente volta. Até lá. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio